Hoje é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E um dos grandes desafios para cuidar do nosso planeta é a gestão dos resíduos sólidos. Realidade que depende não só da atuação do poder público, mas também de pequenas atitudes como o descarte correto de materiais e o consumo consciente. Eu e os repórteres cinematográficos Rivadavia Alves e William Félix produzimos uma reportagem especial sobre o que tem sido feito para reduzir o descarte de resíduos no meio ambiente. Vamos ver? Esses retalhos provavelmente iriam para o lixo. Mas graças às mulheres que formam o projeto Mãos que Sonham, esses pedaços de tecidos ganham um novo destino. A partir do trabalho atento aos detalhes, vão surgindo bolsas de diferentes tamanhos, acessórios e outros itens. Produtos que são fonte de renda e, ao mesmo tempo, uma forma de cuidar do planeta. Qualquer coisa que você recicla, você está ajudando a mãe natureza e ela agradece. A habilidade com a costura elas desenvolveram dentro do projeto Trajeto Moda, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais para a inclusão produtiva e geração de renda direcionada a mulheres em vulnerabilidade social. Mais de 90 municípios receberam durante mais de um ano as atividades de capacitação. Aqui em Belo Horizonte, as aulas ocorreram no Centro Mineiro de Referência em Resíduos. Depois da conclusão do curso, o local segue oferecendo estrutura para que elas realizem a produção. Não somente capacitá-las nesse ofício, mas também desenvolver a autonomia financeira dessas mulheres, né, e apoio emocional, através de oficinas, né, como inteligência emocional, empreendedorismo, cidadania. Então, é um projeto assim, que estimula essas mulheres a se tornarem independentes e gerar renda. Trabalhos como o do Grupo Mãos que Sonham ajudam a reduzir os impactos provocados pelos resíduos gerados na indústria têxtil. Existe uma estimativa de que sejam produzidas 6 bilhões de roupas por ano no Brasil. E 80% dos resíduos dessa produção vão parar no meio ambiente sem o tratamento adequado. Por isso, é tão importante o desenvolvimento de ações que mudem esse cenário. A gente deseja que cresça bastante, que somos 9 e que daqui a um tempo cada um tem uma renda boa e, além de tudo, a gente está ajudando o planeta, né? Na luta pela redução do volume de lixo gerado, os catadores de materiais reciclados têm papel essencial. Eles fazem a coleta, triagem e destinação adequada de resíduos para serem processados e transformados em novos produtos. De acordo com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, existem no Brasil 800 mil pessoas nessa atividade. Para se ter uma ideia da relevância desses trabalhadores, cerca de 90% das embalagens e materiais que chegam à indústria de reciclagem passam pelas mãos de catadores. Então, dá para imaginar como seria a cidade sem eles. Seria um verdadeiro lixão ao céu aberto, né? Porque a gente hoje, a Asmari, só a Asmari, ela tira quase em torno de 300, 270 toneladas de materiais por mês, isso é a Asmari. Fora as outras cooperativas e associações que veio, né, através da Asmari. A Asmari, ela surgiu e semelhou semente para dar lugares para outras associações. A Asmari, aqui em Belo Horizonte, tem 36 anos de história. É a segunda associação de catadores mais antiga do Brasil e reúne cerca de 130 pessoas. Em 2019, a Asmari e outras 5 associações da cidade foram contratadas pela Superintendência de Limpeza Urbana, a SLU, para realizar a coleta seletiva porta a porta em BH. Estratégia importante, mas que, de acordo com os catadores, ainda precisa de melhorias. Mesmo com esse contrato, a gente ainda não consegue ter uma retirada de um salário mínimo. Então, se a gente conseguisse que esse contrato viesse, a gente conseguisse receber por essa triagem de material, a gente sabe que a gente teria como ter uma sustentabilidade e garantir que esse trabalho continuasse e que também os moradores, né, a população nossa de Belo Horizonte, tivesse mais consciência na hora
hora de fazer a separação na fonte, né? De encaminhar, de dar a destinação correta para os resíduos gerados. Além de materiais recicláveis como garrafas PET, latas de alumínio e papel, existe uma série de outros resíduos sólidos que precisam de destinação adequada. A gestão de tudo isso é uma responsabilidade compartilhada entre estados e municípios. Os municípios são responsáveis pela coleta e destinação adequada. Já os estados precisam fazer o planejamento regional, licenciamento e apoio técnico. Pedro Heller é diretor de planejamento da SLU. Ele explica que o trabalho é realizado com base no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O documento orienta a cidade a gerir os resíduos de forma sustentável, abrangendo desde a coleta até a destinação final. Começa com o diagnóstico, enxergando as cooperativas, enxergando os nossos serviços, identificando qual que é o percentual de tratamento por tipo de resíduo e depois disso, a partir desse diagnóstico, é feito um exercício de olhar futuro. O que vamos ser daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Mesmo como estratégia desenhada, a prática mostra que o caminho para uma destinação de resíduos adequada ainda é longo. Belo Horizonte recicla apenas cerca de 1% dos resíduos sólidos, desempenho que está abaixo da média nacional, que fica entre 2% e 4%. Cenário ainda mais desafiador quando observamos a realidade de outros municípios em Minas Gerais. Neste mapa, é possível ver qual o tipo de destinação dada aos resíduos sólidos urbanos em cada município. Apesar de proibido pela legislação, 180 municípios ainda contam com a presença de lixões. Se a gente destina o nosso resíduo para um lixão, que é um local que não está preparado para conter os impactos ambientais, certamente a gente vai poluir a água superficial, as águas subterrâneas, emissões de gases causadores de efeito estufa e alguns poluentes também, além de atração de vetores. E, acima de tudo, é um local também de uma condição extremamente insalubre, subhumana, de catação de materiais por parte dos catadores. Alice Libani, a superintendente de resíduos da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, explica que para apoiar os municípios, a legislação incentiva a atuação consorciada. Esse é um dos caminhos para reduzir custos e aprimorar os processos. Após um edital lançado pela SEMAD em 2022, 2 consórcios foram selecionados em Minas. O projeto do consórcio Cispar, na região de Patos de Minas, deve entrar em leilão na Bolsa de Valores em agosto. Já no sul do estado, o consórcio Cisab Sul abre consulta pública em junho para definir as próximas etapas. A gente tem a perspectiva de agosto o leilão na B3, lá em São Paulo, acontecer e termos aí uma concessionária que vai atender ao longo de 30 anos, toda a prestação de serviço de forma adequada. Mas o mais importante, essas modelagens que foram desenvolvidas para concessão já são desenvolvidas numa legislação mais moderna. Então, a cobrança só passa a ser efetivada a partir do momento que os munícipes, o cidadão passa a ter acesso também à prestação desse serviço. Vou ter que pagar, mas eu vou ter que colaborar também em termos de ações e de atitudes. Então, eu vou ter que colocar o meu lixo já separadinho, ainda não fazemos isso, mas nós vamos fazer, talvez daqui a dezenas de gerações, vamos colocar o lixo separadinho, já facilitando os processos subsequentes, por exemplo. Mais do que isso, se eu sou um consumidor ligado, eu não vou comprar determinados produtos cujo ciclo de vida poderá comprometer uma situação para a qual eu posso colaborar. Então, em vez de eu comprar uma embalagem que é descartável no primeiro uso, vou comprar alguma coisa que possa ser reutilizada algumas vezes, mesmo que no final ela seja descartada. O consumidor tem pequenas atitudes que podem ajudar. E aí é o comecinho do processo que vai sendo melhorado nas etapas subsequentes disso.